Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Juliana Santiago, professora de Química, e nessa aula nós iremos estudar sobre variação de entalpia associada às mudanças de estado físico das substâncias, que equivale à energia necessária para que um mol de substância mude o seu estado físico. Vamos então falar sobre os estados físicos da matéria: estado sólido, líquido e gasoso. Qual que vai ser então a diferença desses estados físicos? No estado sólido, as moléculas estão mais coesas, mais juntas. As forças de atração são maiores do que as forças de repulsão. Um sólido, ele possui forma e volume definido. Já com relação ao líquido, as moléculas estão um pouquinho mais afastadas em comparação com o estado sólido, e o líquido ele possui um volume definido, mas a sua forma pode ser variável. Por exemplo, se a gente adicionar 100 ml em um copinho com capacidade de 200 ml, ou se a gente adicionar 100 ml em uma garrafa, o volume vai ser o mesmo, mas a forma vai ser variável de acordo com o recipiente onde esse líquido foi adicionado. Já o estado gasoso, as moléculas estão bem mais afastadas em comparação ao estado sólido e ao estado líquido. As forças de repulsão são maiores do que as forças de atração. Um gás, ele não possui volume e nem forma definidos, diferentemente das substâncias, né, no estado sólido e no estado líquido. Vamos então falar sobre as mudanças de estado físico. Quando um sólido ele passa para o estado líquido, nós chamamos esse processo de fusão. Então, quando a água no estado sólido, o gelo, ele derrete, passa para o estado líquido, ocorreu uma fusão. Quando a conversão, a transformação do estado líquido para a forma de gás ou vapor, há uma diferença, tá? Então, para vocês entenderem melhor sobre qual a diferença de gás com vapor, vocês podem consultar e compreender o diagrama de fases, tudo bem? Então, do estado líquido para gás é chamado de vaporização. E vaporização nós podemos dividir em três. Por exemplo, evaporação, que consiste nessa mudança do estado líquido para o gás, mas é um processo natural. Ebulição, que também consiste nessa mudança do estado líquido para o estado gasoso, mas é um processo forçado. E a calefação, que é um processo forçado e brusco. Por exemplo, quando a gente coloca um líquido numa chapa muito quente, essa mudança ocorre de forma muito rápida, brusca. Tá certo? Então, isso é vaporização. E o processo contrário, então, de gás para líquido, é uma condensação. De líquido para sólido, é uma solidificação. Além dessas mudanças, é possível que uma substância no estado sólido, ela passe diretamente para o estado gasoso. A esse processo, nós damos o nome de sublimação. É o que acontece com aquelas bolinhas de naftalina que muitas pessoas utilizam, colocam próximo da roupa. Então, o que acontece? A roupa ela não fica úmida, não fica molhada. Por quê? Aquelas bolinhas no estado sólido passam diretamente para o estado gasoso. E o processo inverso de gasoso para sólido, que é chamado de sublimação ou ressublimação. Sobre a entalpia, que é o conjunto, o conteúdo energético, com relação à fusão, quando a substância vai passar do estado sólido para o estado líquido, é um processo endotérmico, ou seja, a absorção de energia, a absorção de calor. Assim como para que um líquido ele passe para o estado gasoso, precisa de absorver calor. O processo contrário, então de gás para líquido, vai ocorrer uma liberação de calor.
assim como de líquido para sólido. Então, nesse sentido, nós temos processos endotérmicos, entalpia ΔH maior que zero, e no sentido contrário, nós temos uma liberação de calor, ΔH menor que zero. Para a água, a entalpia de fusão, ou seja, a energia necessária para que 1 mol dessa substância mude do estado sólido para o estado líquido, a entalpia é de mais 7,3 quilojoules, tá certo? E para que ocorra a mudança do estado líquido para o estado de vapor, é igual a mais 43,9 quilojoules. E o processo contrário, da forma de vapor para o líquido, vai ser o mesmo valor, porém negativo. Como eu disse para vocês, é um processo exotérmico que libera calor. Então, será de menos 43,9 quilojoules e de líquido para sólido, menos 7,3 quilojoule. Lembrando que joule eu posso transformar em caloria ou vice-versa. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês a variação da entalpia associada às mudanças de estado físico, bem como os diferentes estados físicos da matéria e os nomes dessas mudanças, relacionando quais processos são endotérmicos, no caso a fusão e a vaporização, bem como a sublimação, e processos exotérmicos, que são no sentido contrário, condensação, solidificação ou ressublimação. Se você tem alguma dúvida sobre entalpia, você pode assistir às nossas outras videoaulas. Aproveitem para tirar uma foto desse quadro. Agradeço pela atenção. Até a próxima aula!